Deus honra as pessoas que não desistem, mesmo nos dias difíceis, enfrentando oposições, talvez passando injustiça. Às vezes as coisas na sua vida têm ido de mal a pior, mas quando uma pessoa se apega em oração, quando uma pessoa continua sonhando, lutando pela sua família, saúde, pelos seus sonhos, Deus lá no céu, Ele observa a fé dessa pessoa e Ele honra. E eu quero provar isso para você na Bíblia. Se você tem vivido dias que as coisas têm piorado, as coisas têm se agravado, têm passado angústias, injustiças, perseguições, calúnias, invejas, esse vídeo ele foi criado para você. Eu quero mostrar aqui na Bíblia, isso vai fortalecer você, isso vai te restaurar, isso vai te abençoar. Por isso eu convido você a ficar com a gente até o final desse vídeo. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Peço para você deixar uma curtida para nos ajudar, se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com tantas pessoas que se encontram vivendo os momentos mais difíceis da sua vida, como aconteceu aqui na Bíblia. A história de José, o homem que sofreu perseguições, injustiças, mas que o final da vida dele foi extraordinário. Deus operou poderosamente, e é o que Deus também está fazendo aí na sua vida. Vamos aqui observar então como que vale a pena você nunca desistir da sua família, dos teus sonhos. Gênesis capítulo 37, versículo de número 3, começa a primeira parte aqui do vídeo da história de José. Diz o seguinte: olha, Israel amava mais a José que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Primeira coisa, queridos, nós percebemos que o José começou a história dele com muito amor e carinho pelo seu pai Israel, recebendo presente uma túnica de várias cores, muito bonita, e por conta desse brilho de Deus, né, todo esse amor, todo esse aconchego, a Bíblia fala que os irmãos começaram a odiar ele, uma perseguição, sabe, palavrões, raiva, sabe, inveja na família. 10 irmãos que criticavam a José, 10 irmãos que invejavam, que perseguiam, mas a Bíblia declara que José sonhou. Ou seja, José não parou de sonhar por causa da perseguição, por causa de lutas na sua família, sabe, por causa de inveja. E aí começa já a frase: vale a pena não desistir. José não desistiu por causa dos seus irmãos. A Bíblia diz um segundo episódio da vida de José muito triste, o tempo da luta. Vamos ler aqui, Gênesis 37, 22. Também lhes disse Rubens, 23. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando, lançaram na cisterna vazia, sem água. Olha só, e no versículo de número 28, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e tiraram da cisterna e venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. O José começou a viver um momento na vida dele, que ele foi para o deserto. Você vê, ele morava numa casa aconchegante, ele foi parar no deserto atrás dos seus irmãos. Quando ele chega nos irmãos dele, ele começa a viver o tempo de percas, porque foi aquele dia que ele teve a perca do seu pai, uma perca momentânea. Ele ia ficar anos sem ver o seu pai. Ele perdeu o seu lar, ele tinha ali, sabe, um quarto todo especial feito pelo seu pai. E a Bíblia diz que os irmãos dele tiraram a túnica, o presente que o pai deu para ele. Será que você tem enfrentado percas na sua vida? Será que você tem saído de um bom lugar para estar no meio de um deserto? Será que você foi jogado numa cisterna? Sabe, isso são figuras que eu uso para falar com você que está me assistindo. A Bíblia fala que José foi parar no Egito. Egito simboliza a escravidão. O José agradando a Deus, José é um homem de oração. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que ele foi levado ao Egito.
Só que a Bíblia diz que ele não desistiu de sonhar, ele não parou. Gênesis 39, versículo de número 1. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Olha que coisa linda, gente. Eu quero dizer para você que está me assistindo aqui, você pode estar na luta que for, mas você não está sozinho. Deus está junto com você aí nessa luta. Deus estava com José quando ele foi jogado na cisterna, quando tiraram as coisas que Deus tinha dado para ele, quando ele foi parar numa escravidão, Deus sempre estava com ele. Eu quero dizer que Deus sempre está com você. E o José não parou de lutar, não parou de sonhar, não parou de orar. A Bíblia diz que lá na escravidão Deus começou a prosperar, Deus começou a abençoar e ele se tornou mordomo. As coisas começaram a fluir, as coisas começaram a andar novamente na vida dele, depois de um tempo de amarguras, de dores, de tristeza. Por José não desistir. Quem não desiste, Deus sempre vai dar força. Quem não desiste, Deus sempre vai honrar. Só que como nós sabemos, enquanto vivermos haverá lutas, investidas e perseguições. A Bíblia diz que o José foi acometido por uma injustiça, como está escrito aqui, Gênesis 39, versículo 17. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Versículo 19. Tendo o Senhor ouvido as palavras da sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele preso na prisão. O Senhor, porém, era com José. Meu Deus! Mais uma vez, gente, você vê como que a nossa vida é uma vida cheia de lutas. A vida de José, antes dele ser abençoado por Deus como governador, olha só quantas lutas. Ele não desistia, mas era muita luta. Foi jogado dentro de uma prisão injustamente. Acusaram ele, mentiram, não tinha provas. E mesmo assim José, ele foi injustiçado, mesmo servindo a Deus. Só que a Bíblia diz que ele não largou a mão de Deus, ele não parou de orar, ele continuou firme. Lá na prisão, ele ficou mais de 2 anos dentro de uma prisão, por não ter cometido nada de errado, por ele ter, tá servindo a Deus, fazendo a parte dele, uma mentira. E a Bíblia diz que ele não desistiu. Ele não desistiu, ele continuou firme, e o resultado da história, nós podemos ler Gênesis 41, versículo de número 41. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Quando os irmãos dele perseguiu ele não desistiu. Quando ele perdeu as coisas que Deus tinha dado para ele, ele não desistiu. Quando ele foi escravo, um tempo de escravo, não desistiu. Quando ele ficou preso mais de 2 anos, ele não desistiu. E Deus colocou ele como governador. Deus fez ele criar uma família, teve 2 filhos, Manassés e Efraim, foi uma família abençoada. Depois a Bíblia diz que Deus trouxe o pai de José lá para o Egito, Israel, os irmãos dele. Deus fez eles rever a sua família. E ele pôde, viver uma vida feliz e abençoada, depois de muitas lutas, porque ele não desistiu. Se você não desistir na sua saúde, na sua família, dos seus sonhos, no seu trabalho, Deus vai honrar a sua fé. Não desista. E se esse vídeo te abençoou, eu peço que você me ajude com 3 coisas. Deixe uma curtida, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para tantas pessoas que estão hoje tristes e amarguradas, precisando de uma palavra. E que eu profetizo sobre a sua vida, que Deus realize todos os teus sonhos, que ainda este ano chegue boas notícias do Senhor Jesus sobre a sua vida. E você que crê, diga: eu recebo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Até um próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.